Vamos lá. Relevo, né? É o que a gente anda falando. É sobre relevo. Então, nós vamos falar hoje sobre os agentes internos e externos do relevo. 142 é a página, 143 na verdade, e antes de falar sobre esse processo de transformação do relevo, nós vamos falar primeiro sobre a ocupação desse relevo, como as pessoas conseguem ocupar e conseguem se adaptar a essa diferença de relevo que nós temos na paisagem. Então, superar obstáculos para sobreviver. Diz assim: como aprendemos no primeiro capítulo, o espaço geográfico é fruto do trabalho dos seres humanos. Vocês concordam com isso? Sim. 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 Então, tudo Eu que o ser concordo, humano... porque tem muitas coisas bonitas que os seres humanos já fizeram. Sim, e eles transformam... Olha a criação das cidades, a criação de lagos artificiais, a Que criação... nem a foto que tá aqui embaixo, a foto que tá Isso. bem bonito também. De Machu E eles também... Isso. Então, olha, como aprendemos no primeiro capítulo, o espaço geográfico é fruto dos seres humanos que não medem esforços para promover o desenvolvimento e a sua sobrevivência. Desde os primórdios, ou seja, desde o início, as diferentes sociedades humanas viram-se obrigadas a superar dificuldades e obstáculos, muitas vezes considerados intransponíveis. Esse fato levou a produzir formas de dominar a natureza para poder superar o estágio de nomadismo, que caracterizava as primeiras sociedades. Dessa forma, algumas áreas do planeta facilitavam essa domesticação da natureza. Por suas características naturais, as áreas com climas pouco rigorosos, solos de boa fertilidade, disponibilidade de água e, claro, relevo pouco inclinado, foram primeiramente ocupadas por diversos grupos humanos que se estabeleceram definitivamente. Posteriormente, o avanço da ciência e tecnologia, ou seja, com o avanço da ciência e tecnologia, áreas menos favoráveis passaram a ser progressivamente domesticadas pelos seres humanos. Meus amores, isso é uma passagem, uma parte que tem do livro de vocês. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Olha, o ser humano, ele precisou, por muito tempo, o ser humano ele foi nômade. O que significa isso? Não tem moradia fixa. Ele pega, fica no lugar, pega tudo que é bom, depois sai. Isso, exatamente. Ele não tem moradia fixa. Então, o ser humano, ele fixava-se em um lugar, consumia o que ele podia ali, né, o que era necessário para sua Depois saía e ia para um lugar, consumia, saía e ia para outro lugar. E assim era a vida inteira do ser humano. Ele não tinha uma casa fixa, ele não tinha um supermercado para a comida acabar e ir lá. Aí depois ele ficou preguiçoso. Ele não conseguia chegar não tinha, por exemplo, um supermercado como o Unicompra para ele chegar e dizer assim, olha, hoje faltou galinha. Tô com vontade de comer uma coxinha de galinha assada. Vamos lá no Unicompra comprar? Se ele quisesse a galinha, ele ia ter que pegar a galinha, ter que dar um jeito dele de pegar o animal e transformar aquilo em carne, em proteína. Então, se ele quisesse, por exemplo, comer, ele não ia comprar feijão. Ele tinha que caçar? Tinha que caçar, tinha que procurar. Ia ter que assassinar uma galinha indefesa. Isso. Ele tinha que dar o jeito dele de sobreviver. Desliga os áudios de vocês, por favor. Ainda tem algumas pessoas que caçam ainda. Sim, mas assim, geralmente é mais por esporte, né? Você caça como se fosse um meio de você se divertir, é distração. Tem diversão. Só que no nomadismo era sobrevivência. Se não fizesse isso, morria. Se não parasse, não achasse uma árvore que desse comida, morria. Então, era um processo de adaptação constante. Aí o homem virou sedentário. Quando o homem virou sedentário... Porque descobriram fogo. Descobriram fogo, descobriram que plantar era possível. Sedentário, descobriram que podia assar a galinha. Domesticar o animal, tudo isso. Conseguiram plantar, plantio, fazer o plantio. Aprenderam a contar até 10. Isso, aprenderam tudo o que era necessário
para se fixar em um lugar. Então, o ser E humano, sobreviver. ele começou a sobreviver. Ele saiu daquela fase do nomadismo para uma fase sedentária, ou seja, ele começou a desenvolver técnicas que possibilitavam sobrevivência ali, como, por exemplo, construir uma casa. Bem, se eu vou ficar por aqui, eu vou ter que arrumar um jeito de ficar, de morar. Uma moradia. Não dá mais Ou para ficar... se ele tivesse, tipo, se tem alguns, talvez, que tenham parado perto de uma caverna, eles precisavam já fazer a casa, porque já ficava dentro da caverna, né? Mas aqueles que achavam um lugar com áreas mais adequadas para viver, tinham que construir uma casa. Então começaram a construir casas mais firmes. Começaram a evoluir, a desenvolver, na verdade. Ou seja, a desenvolver técnicas, meios, jeitos de construir coisas mais resistentes e mais confortáveis. Então o homem ele passou a ser sedentário. Falando em relevo, quais foram as partes ocupadas primeiro? As planícies, os planaltos e as montanhas? Professora, Oi? a Heloíse mandou no grupo, mandou avisar a senhora que ela não está conseguindo entrar na aula. E por que, será que ela Eu acho que é a internet, porque na aula do professor Jeff ela conseguiu entrar. Deve ser, a internet tá tão ruim esses dias mesmo. Diga a ela que tudo bem, eu vou deixar ela gravada, tá bom? A aula tá sendo gravada. Mas depende da rede dela, pode ser também diferente, né? Sim. Então, gente, primeiramente, as áreas habitadas foram aquelas áreas mais tranquilas de morar, onde eu não tinha que enfrentar grandes relevos, as planícies. Eu não tinha que enfrentar grandes relevos, eu tinha água disponível, eu tinha solos férteis. Então, essa área atraiu o ser humano primeiro e começou a se fixar nessas partes. Até alguma dúvida? Não. Não. Professora, Oi. eu tinha visto lá uma foto do homem antigamente e agora. É mostrar do homem meio que batendo, né? Pra matar uma marreta em um animal, né? Uhum. E mostrou do lado o homem de hoje em dia batendo no computador pra funcionar. É tenso, gente. Pode falar. Olha, vou na página 144, que eu vou continuar a leitura e vou continuar explicando para vocês, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Olha, Sim. então a gente já falou, já soube como foi que o homem saiu do nomadismo para o sedentarismo e como as planícies foram ocupadas. Contudo, devemos levar em conta que, mesmo com o avanço da ciência e da tecnologia, existem áreas ainda que são difíceis de fixação, ou seja, são difíceis de morar, como, por exemplo, as montanhas. Olha, imagina, como é que vai chegar água na montanha? Como é que você vai fazer compra? Por exemplo, como é que você vai subir com o Uber para o topo da montanha? Oi, Rai, pode falar. Professora, o Michel disse que não está conseguindo entrar na aula também, não. Eu não entendo, eu não Fala pra bloqueei. ele depois assistir pelo YouTube, que fica mais fácil. Se ele for tentar entrar, pode ser que a professora demore pra explicar. Aí vamos perder a aula, não vai adiantar de nada, né? Isso vai ter aula gravada. Diga a ele que eu não. Deve ser a internet dele, porque eu não bloqueei nada. Tá normal a aula. O Zoom, o aplicativo. Então, está tudo normal, tá bom? Desliguem o áudio de vocês, por favor, para me continuar a explicação. Olha. Contudo, devemos levar em conta que, mesmo que a ciência e a tecnologia tenham rompido a total dependência humana com a relação da natureza, ainda hoje existem algumas áreas que oferecem muitas dificuldades para o estabelecimento de seres humanos. Algumas dessas restrições são impostas pelo relevo. As montanhas são áreas mais elevadas entre as formas de relevo. Elas oferecem visão panorâmica da paisagem, temperatura mais baixa, entre outros benefícios. Não podemos negar que as montanhas oferecem, né? Contudo, são áreas de difícil ocupação, principalmente em virtude do ar rarefeito. Ou seja, ar com baixa densidade, dificultando a respiração. A pressão atmosférica é maior. Ô, professora, Mais alto, menos ar, né, professora? eu acho que um dos piores lugares para as pessoas daquela época
morar era nas montanhas, né? Porque, tipo, além dessa ter falado que era pior de respirar, Tinha menos oxigênio, era muito também frio. e também tem isso que eles também não. Eu acho que eles não tinham inteligência suficiente pra pegar a pele ou tinha, né? Uma Nem pessoa tinha normal, fogo também. uma pessoa normal, professor, ela congela mais ou menos meia hora em uma montanha sem nenhuma roupa especial para proteger. Umas Então, meia hora já morre. Então, né, tem esse fato, por conta que as roupas deles, pelos filmes, né, é só da coxa pra cima. Se ficasse os braços e ainda ficasse as canelas de fora, aí a pessoa tava morta, congelada, né? pelos filmes, Maria Letícia. Eu quero muito frutos. Porque passa. Eita Deus, vamos lá, vamos pensar. Olha, peraí. Nós estamos falando sobre o avanço da técnica. Então, vou falar para você o seguinte: quando o homem era nômade, ele dependia da natureza para sobreviver. Quando a técnica e a ciência foram avançando, o que é a ciência? É o que a gente estuda, é o que a gente busca entender, é o conhecimento que a gente usa para facilitar nossa sobrevivência. Então, quando a ciência e a técnica começaram a avançar, começaram a se desenvolver, o homem ele deixou de ser totalmente dependente da natureza. Porque antes ele só comia se a natureza desse. Depois que ele passou a ser sedentário, ele conseguiu plantar. Ele não dependia que, por exemplo, olha, tem ali uma mangueira. Então eu vou ter que esperar o tempo para que a mangueira dê frutos. E eu só vou comer quando a natureza quiser dar frutos. Se a natureza não quiser dar frutos, infelizmente eu vou ficar sem comer. Então eu vou ter que procurar outro jeito. Quando o homem começou a ser sedentário, ele começou a plantar. Ele começou a observar que as sementes que eles jogavam ali nasciam e que era possível plantar para ele. Então ele começou a plantar vários alimentos, várias plantas e começou a desenvolver meios para que aquelas plantas não morressem. Aguar, fazer uma aguação, por exemplo, desenvolver alguns tipos de venenos naturais, começou a ter tudo isso. Ou seja, à medida que que essa plantação ia dando certo e o homem ia se desenvolvendo, a ciência e a tecnologia... Ele foi especificando, né? Isso. Isso é que eles eram bem fortes. Isso. Então, à medida que ia avançando, que a ciência e a tecnologia ia avançando, o homem conseguia ter mais condições de sobreviver e de plantar. Isso facilitou muito a vida do homem. Lembrando que a gente está associando tudo isso ao relevo. Que as primeiras formas de relevo ocupadas foram as planícies. As montanhas são mais difíceis. Até hoje, né, embora a gente esteja com a técnica super desenvolvida, com a ciência também avançando sempre, ainda assim as montanhas são as maiores áreas, os relevos mais elevados que eu tenho, e são de difícil acesso. Para morar a pressão atmosférica é muito maior lá, quer dizer que é mais pesado. E já como elas estão próximas da camada mais próxima da camada atmosférica, né? O ar tem menos ar nessa camada, além, já como tá muito perto, né? É muito frio, congelando, e meia hora a pessoa morre. Eu tenho uma baixa pressão atmosférica nas montanhas, porque a pressão atmosférica está relacionada ao peso que o ar exerce sobre mim. Se eu tenho menos presença de ar em cima da montanha, eu vou ter menos pressão atmosférica. A pressão atmosférica é isso. Olha, a nível do mar, quando a gente está na praia, ali é onde a pressão atmosférica exerce mais peso sobre a gente, porque é a parte que eu consigo dizer que é a base, é a parte mais plana do relevo. O nível do mar é a base que eu tenho de equilíbrio. Por isso que eu tenho depressão absoluta e depressão relativa. Eu só consigo medir um relevo se ele é um relevo alto ou um relevo muito baixo pelo nível do mar. Por exemplo, olha, aqui o meu celular é o nível do mar. Isso aqui é um relevo. Esse relevo, ele é alto ou baixo? Alto, né? Alto, tá na acima do superfície. nível do bar? Isso. E se esse relevo estiver assim? Ele é alto ou baixo? Alto. Ele é alto, olha, ele está no nível do mar. Baixo. Baixo. Então, ele tá baixo. Isso, porque para a superfície, ele não está aparecendo. Então, a gente tem essas formas de Professor, relevo. então ele só é alto quando aparece na superfície, é?
na superfície no nível do mar. A gente está falando das formas de relevo continental. Existem também formas de relevo oceânico, que a gente vai ver depois. Aí vão estar dentro do mar. Aí a gente vai ver, mas a nível de continente, sim, ele tem que aparecer e ele tem que estar acima do nível do mar para ele ser um relevo enorme. Entendeu? Entendi. Então, eu tenho alguns benefícios, eu tenho algumas coisas boas na montanha. Por exemplo, o que é que as montanhas oferecem? Visão panorâmica, eu tenho uma visão linda, né, em cima de uma montanha. Temperaturas mais baixas, eu não morro de E calor. também vendo a montanha bonita também. Isso. Eu tenho esses benefícios, mas eu tenho algumas coisas que dificultam, Você por pode exemplo. camuflar, né, professora? Se você for Oi? animal, quando você é um animal, geralmente você tem vários pelos brancos, né? Aí você pode se camuflar, entendeu? Aí é bom para caso tenha um predador. Sim, mas aí esses animais que desenvolvem pelo branco é geralmente em áreas polares, né? É um Ou sistema de ainda porque ele tá defesa. ficando velho. Aí também desenvolve pelo branco. A minha cachorra tá com barba já. De tanto Deus. que ela tá ficando velha. Olha, contudo, né, eu tenho toda essa visão panorâmica, esses benefícios da montanha, mas eu tenho algumas coisas que não são tão legais, como, por exemplo, a falta de ar. Como é que eu vou morar em um lugar que o ar é rarefeito? Se eu preciso respirar, eu sou um seco, eu só sobrevivo se eu respiro. Eu acho que um animal que conseguiria morar em uma montanha, eu acho que seria o husky, porque ele aguenta frio. E também, se ele morasse na montanha, o desenvolvimento dele ia ser até um pouquinho melhor, né? Porque o husky nas áreas do Nordeste já é meio maltratado. Nas montanhas, eu acho que melhoraria a situação pro cachorro, né? Letícia, seu conhecimento em geografia tá top com o husky siberiano. Eu também penso assim, eu acho que é uma maldade trazer o husky pro Nordeste se você não conseguir dar uma sala com um ar-condicionado Então, né? daqueles. Né? E ainda tem que Vamos topar lá. o ar-condicionado no máximo. Aí quem sofre é o dono e o husky fica de boa, né? Aí É, fica difícil. o dono para pagar a energia, né? Porque é complicado pagar a energia de um ar-condicionado assim. Mas vamos lá. Deixando o Husky, né, lá na dele, numa boa, tranquilo. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses relevos. Além disso, além dessa dificuldade do ar rarefeito, o homem ele vai encontrar dificuldade em cima da montanha para plantar. Porque eu não vou ter um terreno plano. Não vai ter água, né? Isso, a água também vai ter ser água. mais difícil. Porque se tiver, vai estar congelada lá em cima da montanha. Ô, Pode professora, e nas montanhas, as plantas, elas fazem fotossíntese, né? E parece que se ela não fizer, ela começa a ficar mais fraca, né? Porque transforma o gás carbono em oxigênio. Mas nas montanhas, tipo, não tem quase nenhum humano. E se alguém for morar lá, só vai ter aquela pessoa. E aquela planta vai ter muita dificuldade de crescer, porque não vai ter muito sol, vai ser super frio, a água vai estar congelada. Tu adora geografia, né, Rian? Porque é muito legal os comentários. Exatamente isso. Tudo isso meus amores, vocês estão me dando vários argumentos maravilhosos aqui para nossa aula. Exatamente isso. Emanuel, e você? Qual é que você acha que seria a maior dificuldade que você encontraria na montanha? Você assim, Emanuel, vou largar você numa montanha, você vai ficar 1 ano morando na montanha. Você acha qual seria Misericórdia. qual seria a maior Eu acho que eu já dificuldade? sei. Sobreviver, né? Eu acho que seria sobreviver. Deixa o Emanuel responder só um Assim, minuto. professora. Pode falar, Emanuel. Era assim, a temperatura, Sim, certo? certo. A fome, né? E tentar sobreviver Olha, lá. Não? Emanuel, você ia ter que desenvolver um meio de arrumar comida, porque 1 ano sem comer não vai dar, né? Não dá muito certo. Professora, Oi. assim, pra mim, né? Tirando o aquecimento, né? E o coisa da comida, seria a água, porque a água dali é congelada. Sim. Aí se eu fosse morar em montanha, eu teria que fazer meio que uma casinha lá. E eu ia ter que ficar descendo para arranjar comida lá pra casa. Eu ia ter que fazer meio que tem aquelas coisas lá também com a gambiarra. Que você coloca. Eu ia fazer uma gambiarrazinha onde eu colocava um balde e uma corda amarrada. Esticava o balde até lá embaixo pra ele pegar a água e levar pra cima. E aí também sobre a altura, né? Pra mim. A altura, né? Porque assim, a gente não tá falando de qualquer montanha. Por exemplo, no Monte Everest, o pico mais alto do mundo, né? Considerado o teto do mundo.
onde as pessoas Pronto, tava morto. têm até Professora, filmes. em São Paulo tem o Pico do Jaraguá, eu já subi, mas é muito, muito alto. Eu queria subir, Misericórdia. eu morava perto, mas eu não consegui subir, eu não consegui nenhuma vez fazer uma Você trilha. morava em São Eu Paulo? já subi, Morava. professor. Vixe, que Morava em chique. São Paulo e no Rio de Janeiro. Gente, Esse povo rico, meu Deus. não, era estudando. Vocês vão sair depois para estudar também. Todo mundo. Professora, aonde Oi. era que a senhora morava em São Paulo? Eu morava em Osasco, tem um pico lá bem alto. E eu morava em Peru, a senhora conhece, professora? Não. Eu morava lá. Então, eu queria ter feito uma trilha nesse relevo bem alto que tinha lá em Osasco, mas eu não consegui. E no Rio de Janeiro também tem vários, mas eu não consegui fazer trilha também no Rio, porque eu estudava. Gente, mas Rio e São Paulo à parte, eu vou passar uma atividade para vocês. Eu vou deixar aqui gravada, porque se eu não conseguir colocar no grupo, porque meu WhatsApp está travando bastante, vocês já sabem o que fazer, tá bom? Então prestem atenção, porque meu computador está horrível para gravar a aula, ele perde a aula, eu tenho que ficar procurando. Por isso que eu não postei a aula semana passada. Eu vou tentar postar as aulas hoje. Então vocês prestem atenção no trabalho, tá bom? Quem está na sala. E os que faltaram, se você conhecer, envia. Oi. A primeira coisa que eu faria se eu fosse morar na montanha era procurar um lugar que não ventasse muito, que não fosse muito frio para fazer fogo. Porque assim eu poderia pegar aquela lá congelada, eu poderia cortar e pegar meio que um bloco de gelo e colocar ele para derreter, entendeu? Eu coloco ele dentro do balde. Poder comer o bloco, né? Gente, Poder deixa comer eu também o passar a bloco. atividade, que falta pouco tempo para a aula se encerrar para o Zoom fechar o aplicativo. Deixa eu só passar para vocês Tá. a atividade, olha. Vocês vão pesquisar e vão desenhar o que é terraceamento. Deu o quê? Terraceamento. 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 Tem aí na página 144. Terraceamento. Isso. É. Aí depois disso, vocês vão ver o que é. Vocês vão pesquisar também o que é plantio em curvas de nível. Ou seja, vocês vão Plantio? saber em É curvas de você nível. fazer plantações em lugares mais elevados. E muros de contenção. Vocês vão desenhar também. Vocês vão escrever esses nomes, esses termos aí, vão descrever, dizer o que são. O que é uma curva de nível, por exemplo? Aí você vai lá. A Curva senhora de pode nível enviar esse nome? É pra escrever no caderno? é no caderno. E vão desenhar, pintar e me mandar, tá bom? Meus Pode amores, mandar esse nome aí no grupo, porque eu acho que eu vou esquecer. tá, eu vou tentar mandar. Tchau, meus amores. Até a próxima aula.